Pretendemos dar respostas fechadas para tudo, mesmo porque ainda não temos, porém continuamos a fazer as perguntas. Espiritualidade? Comunicação com os espíritos. A tecnologia ajuda? Experiência mais marcante. Para mim é a espiritualidade também. Claro que existe muito amplo, né? É um assunto muito amplo, mas a capacidade do ser se conectar com o si e com o macro já pode-se dizer que é o início de um despertar, para ele poder entender as razões, que as coisas são mais profundas do que qualquer religião, do que qualquer crença, e consequentemente entender o amor ao próximo, fazer o bem, a entender o que ele precisa fazer nessa existência. Espiritualidade, não sei se responder, que pode ser vista de centenas ou milhares de perspectivas, né, por culturas diferentes, crenças diferentes, fés diferentes, mas eu acredito que está na essência do ser, está na pessoa, né, quando ela volta para si, de verdade, quando ela consegue se conectar com si, entender aquilo, o que ela é, o que ela verdadeiramente ela sente, que ela tem como objetivo para essa existência, digamos assim. E isso surgiu na minha vida, assim, eu lembro quando eu tinha 12, 13 anos, eu ganhei um jogo chamado Converse com Seu Anjo, da Mônica Bonfilho, a Estrela. Esse jogo não existe. Ganhei algumas cartas de tarô, isso já na adolescência. E aquilo surgiu curiosidade, a bala angelical em mim, e testar para ver se aquilo funciona. Sempre tive muita curiosidade com esse tema, né? Com esse lado esotérico, para entender se existe as coisas, magia, espírito, todo esse campo. E até que um dia eu tenho meus próprios experimentos, minhas próprias pesquisas, inclusive técnicas realizando para sair do corpo também, até que as coisas começaram a acontecer para mim. E questionar os equipamentos, tentar juntar os experimentos que estavam acontecendo comigo, exatamente aqui, também foi indo da parte, digamos assim, depois de adulto, né, consciente espírita, e juntar esses equipamentos para dialogar com o outro lado e começar a ter respostas e confirmações após as pesquisas. Isso foi mostrando que sim, eu hoje posso dizer para você que não tenho dúvida, assim, para vocês, de que o futuro vai chegar em breve e, como o próprio Chico Xavier disse, a coisa vai acontecer, não sabemos quando nem onde, a forma, mas com certeza essa comunicação, digamos assim, venha a se tornar cada dia normal na vida das pessoas. E tudo isso, eu não tenho dúvida que há uma consciência maior, pode-se dizer assim, controla essa evolução para não haver um caos no mundo, né? Essa comunicação chegar de forma errada. Então, todo conhecimento vem gradualmente com a compreensão do ser humano para entender que existem dimensões que coexistem umas com as outras. A tecnologia, ela surgiu, assim, digamos, a união da tecnologia
com o mundo espiritual, né, digamos assim, a percepção lá atrás com o Frederico Nietzsche, onde eu mesmo ouvia o som das chuvas, as vozes dos espíritos, em um lugar que ele estava sozinho, né, no campus, sua casa de campo, começou a questionar por que aquelas línguas estavam sendo faladas, né? E isso contemos um gravador e a chuva. Então, a gente não sabe se ali foi uma percepção, mas se já existia esse contato do outro lado com a nossa dimensão física. E aquilo evoluiu, né, aos EVPs, aos rádios, televisões, e hoje temos cada vez mais equipamentos, cada vez mais pessoas curiosas para o assunto, né, pessoas estudiosas, pesquisadores, entendendo, começando a questionar que existe mesmo o outro lado, que existe algo a mais, e essas dimensões que estão ao nosso redor, que as pessoas que morrem aqui descansam, elas não morrem completamente, né? A consciência continua. Então, com certeza a tecnologia, de alguma forma, une isso, e eu tenho visto nas minhas experiências, principalmente quando eu as confirmações, né? E sim, com certeza a tecnologia ela ajuda, mas tem que ser sempre vista de forma questionável, sempre também no científico com o espiritual. E é isso. Das investigações, digamos assim, tive várias que mexeu comigo, né? Principalmente as confirmações de nomes das pessoas que eu não conhecia, nomes que eram falados nos equipamentos depois confirmados. Isso foi uma das coisas que mexeu comigo, mas a imersão num experimento que eu tive com o meu irmão, desde o início, né? As presenças, os barulhos, as energias, a gente está ali junto naquele processo, as confirmações que eu já estava conversando com os espíritos antes, pedindo ajuda para a coisa ter energia para acontecer, né, ao nosso objetivo, e poder vivenciar, além de vivenciar junto com ele e acompanhar todo o processo, a análise, e poder interagir ao vivo, a live ao vivo, pessoas acompanhando, para ele conseguir sair do corpo, interagir com os equipamentos, falar aquelas palavras que só os inscritos sabiam, mas só ele com as pastas com senhas, e poder ser supostamente confirmado algumas das palavras que a gente testou, e toda a atmosfera em volta da pesquisa, no momento em que, no início, eu virei para falar para o lado, né? A gente estava com alguns equipamentos montados, estamos testando, eu estava para iniciar a pesquisa, e que eu virei e perguntei se tinha algum espírito amigo ali, supostamente, e ele simplesmente apareceu um orbe e confirmar para mim, sim, passou um orbe e um EVP.